Fala galera do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Queria agradecer você que é inscrito no meu canal, que acompanha os nossos vídeos. Eu gostaria de falar algo muito importante. Eu não gosto de dar palanque para certas páginas, mas tem coisas que a gente precisa falar, né? Então, e se eu não falar, naturalmente vocês podem procurar na internet e aí se encontrar com uma página dessas, né? E se você encontrar, você vai saber, né? Então não é só eu que falo, né? Outras pessoas, o Michelson Borges, o Jefferson Araújo, né? E outros canais aí, que a página Adventismo Sólido. A lição dessa semana, né? Falando até porque essa página fez tipo uma refutação da lição da Escola Sabatina dessa semana, dos jovens. Então eles fizeram simplesmente assim para refutar, né? Porque a lição não foi de acordo com seus gostos e preferências. Essa página é a página Adventista Subversivo. Então os subversivos atacam novamente, agora no tema da masturbação. Eles usam um texto, eu vou até colocar aqui para vocês o texto depois, eu não vou ler o texto inteiro, mas vocês vão perceber que vou me ater aos pontos principais assim do texto que eles colocaram. Um dos textos problemáticos, né, que eles colocaram, né? E alguns pontos do texto que você pode ver aí, que eles dizem assim: não tem ninguém que não tenha se masturbado. Logo, é um falso moralismo dizer que é errado. Então quer dizer assim, na lógica deles, se você já escorregou nesse pecado, ou em até outro, né? Se você diz que isso é errado, você é um falso moralista. Isso é bem problemático porque quer dizer assim, se você já transgrediu o sábado na sua vida, você não pode pregar para ninguém que o sábado, que transgrediu o sábado é errado, porque você é um falso moralista. Se você já magoou alguém com palavras, você não pode nunca aconselhar ninguém a não magoar ninguém com palavras, porque você é um falso moralista. E por aí vai. Você não pode dizer para ninguém guardar rancor, porque se você já guardou rancor na sua vida, então você é um falso moralista, né? Mas a pergunta é, de onde que eles tiraram isso? Não sei, não tem nada bíblico nessa página. Então você que quer ser um cristão bíblico, que tenta ser como eu, e curte uma página dessa, olha, quem sou eu para dizer que você deve curtir ou não? Tá, mas olha, acho que você tem que repensar. Eu sei que tem gente que curte para acompanhar o que está sendo postado, mas não precisa curtir. Não precisa dar ibope para uma página dessa. Vai lá e olha nos seguidores dessa página. O tipo de pessoa que segue, né? Tem até alguns da igreja lá que eu nem sei o que estão fazendo lá ainda. Mas você vê personalidades aí que defendem ideias marxistas, de esquerda, porque é isso que a página é. Né? Eu não sou não, tá? Eu sei que estou de vermelho aqui, mas não sou esquerdista, não sou marxista, mas é o que está por trás dessa página, esse progressismo aí de mudar a Bíblia e de colocar um anacronismo que não existe. Né? O anacronismo é o seguinte, o anacronismo é você pega um documento, um texto antigo e interpreta conforme ideias modernas, sendo que o documento e o texto ele tem o contexto da sua época. É assim que eles fazem com a Bíblia. Mas com outros livros eles não fazem. Eu queria ver eles fazendo isso com Marx, com Marx ou com qualquer outro livro aí, né? Mas assim, se você já fez algo como algo no passado, algum pecado, e hoje você prega contra isso aí, você é um falso moralista. Então aquelas pessoas que saíram da cadeia e testemunham para as pessoas, aquelas pessoas que saíram do crime e testemunham para as pessoas que isso é errado, todas essas pessoas são um falso moralista na visão deles, né? E eles falam assim que os cristãos demonizam o prazer sexual, não os verdadeiros cristãos e não a palavra de Deus. Mas na realidade precisa distorcer, né, a coisa para que você precisa criar um espantalho daquilo. Você precisa criar uma distorção daquele argumento, porque você não sabe lidar com o argumento original para rebater. Então por que eu vou lidar com o argumento original se eu posso criar um espantalho dele, se eu posso criar uma distorção dele que fica mais fácil de eu rebater? É a falácia do espantalho, a falácia do boneco de palha, né? Chamam isso na filosofia. Né? Então,
A pessoa ela não lidar com o argumento original, mas ela cria uma distorção. A Bíblia não demoniza o prazer sexual. O prazer sexual, mas a Bíblia ela reitera que o prazer sexual ele é feito num contexto de casamento. A Bíblia sempre cita isso. E qualquer referência a prazer sexual fora do casamento, a Bíblia condena. É simples assim. Mas é difícil você dialogar com pessoas que tratam a Bíblia como um livro qualquer, né? É difícil você manter um diálogo com pessoas assim. Por isso esse vídeo não é para você que já quer ficar nisso aí, não quer ouvir, entendeu? Esse vídeo não é pra você que não quer ouvir. É pra você que está aí, talvez indeciso, que talvez não conhece muito bem sobre o assunto. Esse vídeo é pra você não se deixar levar. Você que é jovem, você que é adolescente, por isso assim eu digo que você está assistindo esse vídeo, compartilhe com os mais jovens e adolescentes. Você que talvez seja maduro na fé, não caia nessa daí, mas tem adolescentes e jovens da nossa igreja que precisam de orientação e não está tendo essa orientação. Essa lição dos jovens ela é um ótimo passo já, entendeu? Mas é preciso trabalhar melhor o assunto, porque senão as pessoas ficam à mercê de páginas como essa, né? Que falam que só porque você defende biblicamente que o prazer sexual ele é lícito dentro do casamento, é de você demonizar o prazer sexual. Mas isso é típico de marxistas, é típico. A pessoa tem que distorcer o que você fala, porque realmente não tem lógica. E aqui outro ponto. Enquanto o prazer sexual for visto como algo satânico, né? Então aqui, eles colocam aqui no texto que quem defende biblicamente que o prazer sexual fora do casamento é errado, está colocando o prazer sexual como algo satânico. Distorção de novo. Distorção de novo. A gente não coloca o prazer sexual em si como algo satânico. Mas o prazer sexual fora do propósito de Deus é algo satânico, sim. Mas tem que... Aqui vai mais uma leve distorçãozinha aí para enganar e para mentir para aqueles que realmente querem se manter nos seus pecados confortáveis, sem nenhuma mudança, que não querem nem ao menos lutar, né? Então, então a solução é o que então? A solução é parar de tratar o pecado como pecado? Porque é isso que o texto parece que está colocando. Porque você tem que parar de tratar o pecado como pecado. Entendeu? Você tem que parar de tratar o prazer sexual fora do casamento como satânico. O problema não é você tratar o pecado como pecado. O problema não é você pecar como se não fosse pecado. O problema é você tratar o pecado como pecado. Esse é o problema. Então, a partir do momento que eu paro de tratar o pecado como pecado, o pecado ele não é mais pecado. Entendeu? Esse é o raciocínio. Esse é o raciocínio desse pessoal aí. Parar de tratar o pecado como pecado, aí tá tudo bem. Esquece Jesus. Esquece que Jesus veio morrer pelos nossos pecados. O pecado é só criticar eles. O único pecado é esse. É criticá-los. Você pode perceber. Eles criticam à vontade quem pensa diferente deles. E eles não se acham falso moralista por isso. O único pecado para esse pessoal é criticá-los. Só. O não julgueis, que é tirado de contexto de maneira incrível. A gente pode falar sobre o não julgueis em outro vídeo aí. Aí fala assim que o ato de você reprimir essa necessidade de pecar que está embutida na sua natureza humana, no texto aqui, você pode perceber lendo aí. Você dá um endosso para o sexo casual, para o abuso, para a falta de compromisso. Em primeiro lugar, você não tem que reprimir nada. Você vê como que essa ideia é humanista? É centralizada no ser humano? Eles não citam Cristo em nenhum momento. Porque eles falam, o ato de reprimir já está errado aí, que você não consegue reprimir nada em você. Você é pecador. Você precisa buscar em Cristo a libertação. Mas eles distorcem novamente, colocando como que o cristão que procura seguir a vontade de Deus, ele quer reprimir a si mesmo. Não é. Já está errado por aí. Aí você dá endossos para sexo casual, abusos, falta de compromisso. Então não. Você tentar lutar contra a masturbação é errado. Agora, porque se você lutar contra isso, você buscar em Cristo a vitória, você dá endosso. Não, mas a masturbação ela não dá endosso para o sexo casual, não dá endosso para a pornografia, para os abusos, para a falta de compromisso. Não, jamais. Jamais, não causa isso. Entende? Você percebe que é absurdo? Você percebe que é absurdo o que está sendo tratado aqui?
Quando você trata o pecado como pecado, você está endossando mais pecado? Que lógica é essa? E quando você trata e não, tipo, e não o contrário, né, que você trata o pecado como pecado, você e busca Cristo, você consegue uma libertação contínua ali na sua vida, uma transformação que é uma caminhada da vida inteira? Não. Olha o pensamento problemático. Então, assim, aí eles podem alegar, não, a masturbação não é necessariamente você adulterar, não é necessariamente você incentivar o sexo casual, você ir para pornografia, mas assim, vamos ser sinceros aqui, a pessoa que ela tem essa prática, ela faz o ato pensando no quê? No pé de couve, no pé de amora, em como a natureza é bela, em como o sol é brilhante. Ela faz isso pensando aí em como é maravilhoso o mundo. A pessoa que faz isso, em geral, ela pensa ou em outra pessoa, ou ela é solteira e pensa numa pessoa casada, ou ela é casada e pensa numa pessoa solteira, e por aí vai. Mas Jesus ele fala do adultério mental. Jesus fala do adultério mental em Mateus 5, 27 e 28. Mas se você falar isso para essas pessoas, vai falar, não, o contexto aí é outro, entendeu? Isso aí tá errado, né? Jesus se enganou. Ouviste o que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Se você olha para uma mulher e pensa em algo impuro, você se masturba, você pensa em algo impuro. Percebe? Logo, ainda que na Bíblia não seja clara a palavra masturbação, por princípios você percebe que a masturbação é errada. Assim como a Bíblia não fala não usarás droga, mas no princípio do templo do Espírito Santo, que o corpo é o templo do Espírito Santo, que você não pode colocar as coisas que fazem mal à saúde, você percebe que é errado. Entendeu? Você precisa considerar os princípios. Então essa é a realidade, não é a utopia que eles pensam, né? Que eles desenham. Então, justamente a masturbação, sim, ela endossa o sexo casual, porque quem se masturba vai para pornografia. E quem vai para pornografia, evidentemente vai ali, é incentivado para o sexo casual, porque fica insatisfeito com a sua esposa. Né? Há vários relatos de pessoas que se masturbaram aí e ficaram insatisfeitos com o sexo com a sua esposa. Há vários relatos. Consulte, pesquise aí, tá? Não fique dando ouvido pro conto da sereia. Pro canto da sereia não, porque o canto da sereia vai te levar pro buraco. Né? Então, aí fala, saúde sexual é destruída pelo fanatismo religioso. Né? Querendo atribuir fanatismo religioso aonde não existe fanatismo religioso. O fanatismo é você ir além da Bíblia. Esse é o verdadeiro fanatismo. Entendeu? E aqui nós estamos nos concentrando na palavra de Deus. Mas é fácil, é como diz, né? Você precisa distorcer para que o argumento fique fácil de atacar. Ainda fala, né? Ainda eu falo absurdo de que quem é, é contra isso aí é contra a consciência, a responsabilidade e a pureza, né? Então, assim, quem defende a masturbação defende uma maneira mais pura de ser. Né? Porque se você negar aquilo, você vai fazer coisas muito piores. É claro, se você não depender de Deus e você se centrar no ser humano, como essa página sempre coloca, tudo gira em torno do ser humano, porque todo mundo faz, ou já fez, está errado você dizer que é errado, e coisas como essa daí. Mas o que acontece é que a salvação ela não é centrada no ser humano, ela é centrada em Cristo. Quando eu evangelizo alguém, eu não estou dizendo para a pessoa que eu sou o bambambam e eu sou bom e eu nunca errei. Estou levando a pessoa a olhar para aquele que é perfeito e não a mim. O evangelho é um mendigo levando pão para outro mendigo. O fato de eu evangelizar alguém nem sempre é porque eu me sinto melhor que aquela pessoa. Entende? Então o problema aqui é você tratar o certo com o errado. O pecado todo mundo tem, a gente precisa buscar a vitória em Cristo. Então, esse vídeo aqui não é para desanimar você que tem algum tipo de vício. Não existe só vícios sexuais, existe o vício de fofoca, existe o vício de substâncias químicas, existe o vício da internet. E um ou outro você pode se identificar aí. Esse vídeo não é para desanimar você, é para que você mantenha-se firme na luta contra o pecado.
e não coloque o pecado para debaixo do tapete, como essa página aqui está incentivando a fazer. Entendeu? Jesus, ele perdoa você, ele quer mudar você. Se você pecou, você precisa pedir perdão a Deus. E ele te perdoa e ele quer te fazer um ser humano melhor. Agora, a partir do momento que você trata o pecado como algo certo e você passa a aliciar pessoas a fazerem o mesmo, como Jesus fala, se você, aqueles que fazem tropeçar os meus pequeninos, era melhor colocar uma corda no pescoço e se lançar. Olha que forte, não é? A partir do momento que você alicia pessoas tratando o pecado como algo correto, você está cruzando um limite perigoso, você está endurecendo o seu coração e pode estar correndo o risco de ir para o pecado contra o Espírito Santo. Entende? Então, eles terminam esse texto com a frase da Marta Suplicy, né? Ex-prefeita de São Paulo: relaxe e você já pode ver aí o que ela fala, né? E a Marta Suplicy é o que, né? Era do Partido dos Trabalhadores, que é o que? Socialista e tal, né? Você percebe, eles negam isso aí, mas nas entrelinhas eles sempre usam frases de pessoas nessa linha aí, né? Então, é uma provocação, né? Foi tipo uma provocação, né? Exato assim, é bem muito claro o texto provocativo, né? Contra a lição da escola sabatina dos jovens, né? Mas é isso aí, vamos apresentar aqui alguns versos bíblicos, né? Até de hipócrita eu fui chamado, né? Ou seja, você falar que o errado é errado e você ser hipócrita, né? Então, assim, você tem que tratar... A solução para a hipocrisia é a seguinte: não é você poder ali orar a Deus para que os seus atos sejam mais em conformidade com as suas palavras. Não. A solução para a hipocrisia, segundo essa página, é tratar o pecado como algo certo. Infelizmente, se tornou isso. Então o sexo na Bíblia ele é sempre colocado num contexto de casamento. Desde o Éden ali, Adão e Eva. Adão conheceu a Eva, né? O conhecer a relação sexual de Adão e Eva. Então, sempre, até no ato de conceber, de dar à luz aos filhos, é sempre, você pode discorrer sobre a Bíblia, é sempre o sexo que Deus aprova, sempre no contexto de casamento. E sempre no contexto fora de casamento, como Judá e Tamar, né, que Judá sai com uma prostituta e acaba percebendo depois que a prostituta é a própria nora, você vê que Deus trata com pecado aquilo, que quando Davi sai com Betseba ali em forma de adultério, Deus trata com pecado aquilo. Entende? Então, Deus sempre trata com pecado o sexo fora do contexto de casamento. Isso é inegável. Aqui em 1 Coríntios 7:4, vamos abrir a Bíblia. 1 Coríntios 7, verso 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro. Olha aqui. Se o homem não tem poder sobre a mulher não tem poder sobre o próprio corpo, que diz no contexto sexual. O contexto sexual é o seguinte: a mulher dá o prazer para o marido e o marido dá o prazer para a mulher. Não é um dando prazer, você dando prazer para si próprio e a mulher dando prazer para ela própria. Isso é egoísmo. E o egoísmo não combina com o propósito de casamento que Deus criou. Então, quando o homem e a mulher eles se masturbam, eles estão colocando que eles têm o poder sobre o próprio corpo. Que eles usam o corpo para benefício próprio apenas. E não para o benefício do seu cônjuge. Então aqui fala: não vos priveis um do outro. Né? Porque aí dá margem para esse tipo de pecado. Sexual, masturbação e sexo fora do casamento. E tudo mais, né? Aqui no verso 8 e 9 diz: aos solteiros e viúvos digo que seria bom se permanecesse no estado em que eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se masturbem, porque é melhor se masturbar do que viver abrasado. Está escrito isso aqui no verso. O apóstolo Paulo recomenda isso aqui. Se você estiver abrasado, você se masturba, porque muita gente pensa assim. Não. O apóstolo Paulo fala: se vocês não se dominarem, vocês se casem, legitimando o casamento como um único meio de prazer sexual. Ponto.
Mas você pode ver nesse texto aí que não tem nem um verso bíblico. Que verso bíblico eles usam aí para endossar? Nenhum. Nenhum. Então você já pode perceber a intenção dessas páginas, que é desmerecer a Bíblia mais uma vez. Tem muitos outros versos aqui, eu citei alguns, eu incentivo você a estudar mais sobre o assunto, para que você possa conversar. Eu fiz 2 postagens ali naquela página, mas eu não vou ficar perdendo meu tempo, que serve só para os outros ficar te atacando e tal, né? A maioria não está disposta a ouvir, né? Então, eu vou indicar para vocês uma página no Instagram, Ministério Vida Pura. Tá bom? Ministério Vida Pura é uma página que ajuda as pessoas que têm vícios sexuais, né? Vício de masturbação. É uma página maravilhosa que pode ajudar você a se libertar do seu vício. Então, sabe, você tem qualquer tipo de vício, o caminho não é você tratar o pecado como se fosse algo certo. O caminho é você reconhecer a malignidade do pecado. Jesus falou que os sãos não precisam de médico, né? Sim, os pecadores. Eu não vim chamar justos, sim pecadores ao arrependimento. Os fariseus achavam que eram justos demais e achavam que não precisavam de Jesus. E você só vai no médico quando você reconhece que é doente, que está doente mesmo. Se você achar isso aqui só um resfriadinho, você não vai no médico. Eu melhoro sozinho. E tem pessoas que não vão para o médico porque acham que aquilo não é doença, que não é doente. E é isso justamente que essas páginas colocam, que o pecado não é tão maligno assim. E quem é maligno é quem fala que pecado é pecado. Entende? Então, Ministério Vida Pura, vai lá. Você não precisa ser um viciado em coisas sexuais para consultar essa página. Você pode ser qualquer pessoa, porque às vezes você não é um viciado agora, você pode cair nesse vício. Então, por que é melhor prevenir, né, do que remediar? Então, Ministério Vida Pura. Para de seguir essas páginas aí subversivas e sigam a página que vai fazer realmente a diferença na sua vida. Porque a graça de Cristo é uma graça transformadora. A graça de Cristo, ela não veio aqui para amenizar o que é o pecado. Ela veio para trazer a real malignidade do pecado e para libertar a você e a mim. Jesus ama você. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos e deixe o seu like. Até mais.